maravilha! De volta, Domingo Esportivo, microfone de esportes da Bandeirantes, trazendo muito conteúdo informativo, muito debate, muita opinião e, claro, aquele relax para você começar bem o seu domingão, meio friozinho, meio frappé aqui em São Paulo. Só que é o seguinte, quem não é nada frappé, pelo contrário, é uma das bandeiras da história do futebol nacional, simplesmente, como prometido, de forma exclusiva, Muricy Ramalho em contato conosco da Rádio Bandeirantes deste domingão. Tudo bem, Muricy? Um abraço, que saudade, Muriçoca! Tudo bom, amigo? Tudo bem? E você? E disposto aqui pra gente bater um papo. Ei, Muricy, como é bom te ouvir, viu, Muricy? A gente tava com saudade tua, rapaz. Tem muito torcedor são paulino, principalmente, que fala, cadê o Muricy? Vocês têm que bater um papo com o Muricy. Já que nenhum dirigente do São Paulo praticamente fala, o Muricy ligou, falou. Você tá bom, Muricy? Como é que estão as coisas fora de campo, principalmente? Faz tempo que a gente não fala. Tá tudo bem, graças a Deus, lá no campo de São Paulo, trabalhando bastante, trabalhando muito, mas muito legal o trabalho e fora feliz, né, com os netos, com a esposa, família, tá tudo em ordem, né? Com saúde também, que é o mais importante, né. Então eu tô muito bem. Graças a Deus, Muricy, que bom que tá tudo bem fora de campo, principalmente, sabe que a gente fica sempre na torcida por você, pela família toda. Agora, Muricy, como faz tempo que a gente não fala, a gente sabe que o momento do São Paulo não é lá dos melhores, com as eliminações de Copa do Brasil, Libertadores, oscilando no Campeonato Brasileiro, e a gente ouve muito assim, pô, o Muricy tá lá dentro, o que o Muricy tá fazendo lá no São Paulo e tal, é o que a gente mais ouve. E eu imagino que você deva trabalhar pra caramba diariamente, até porque vira e mexe, eu tô no dia a dia do CT, não dentro, que ninguém mais pode entrar, mas a gente conversa com muita gente e vê que o seu trabalho lá internamente é fundamental. Só que tem muito torcedor que fala assim, pô, Muricy tá lá, 200 anos, tá fazendo o quê? Será que ajuda, agrega em alguma coisa? Queria que você tivesse esse espaço também, Muricy, para responder esse tipo de crítica que, querendo ou não, dentro do futebol, isso já tá calejado, tá dentro do pacote, não, Muricy? É que para mim desenvolver o trabalho que eu me propus a fazer, né, quando eu vim pro São Paulo, que eu saí da TV, né, eu tenho que ser discreto, entendeu? Claro que o trabalho é muito lá, eu faço muita coisa, claro que são coisas que tem que ficar dentro do futebol, né? Porque eu sou um ex-treinador, né? E eu tenho que tomar cuidado, tem meus limites, né? Tem uma comissão da técnica que eu tenho que cuidar, tenho que conversar, né? E isso tem que ter uma descrição mesmo, entendeu? Não adianta eu querer aparecer, eu sou o cara que mais me convidam para dar entrevista, para ir em televisão, para ir em tudo quanto é lugar. E eu prefiro que não, porque eu tenho que ter essa descrição, entendeu? Porque o futebol é um ambiente nervoso, um ambiente que realmente as pessoas têm que ter muita confiança para trabalhar. E eu já fui treinador, já apareci muito, agora eu tenho que fazer meu trabalho, e ele é bastante difícil, meu trabalho, né? Só que eu achei melhor assim, ou seja, para não criar nada, não para criar nenhuma disposição com ninguém, com nenhum treinador, né? Porque eu trabalho diretamente com o treinador, né? E com as coisas do clube também, que não é fácil, né? Claro que menos na parte administrativa, menos na parte econômica, que não é minha área, não me meto nisso, né? Mas é um trabalho que exige isso. Para mim durar, eu estou há 5 anos já, para mim durar com todos os treinadores que eu passei, nunca tive nenhum problema com eles, é nessa base, ou seja, se eu tenho o meu trabalho lá todo dia, que tem vezes que tem coisas importantes que a gente tem que resolver e tem que ficar dentro do ambiente, não pode estar passando para fora. Então, por isso que as pessoas não me vê, né, falando, não me vê em programa, não vê nada, porque eu achei que é dessa maneira. E tá indo muito bem. Já estou há 5 anos, nunca tive problema com ninguém. E sempre tratando, claro, tomando decisões também, que não é fácil, tem que tomar, porque eu tenho que defender o clube que eu trabalho, o clube que eu escolhi desde garoto, eu tenho que defender, e às vezes é uma posição às vezes mais dura, e essa posição às vezes mais dura tem que ficar dentro do clube, entendeu? Então por isso que você não me vê falando muito, você não me vê muito em entrevista, porque eu escolhi assim e tá dando muito certo. Maurício, é um debate que o pessoal muitas vezes não tá pronto para poder entender, justamente porque, como eu disse, a gente não tá no dia a dia do CT, né? Então, vez ou outra que o São Paulo agora tem aberto as portas, que os setoristas conseguem mais ou menos entender a logística, a movimentação do trabalho de vocês internamente. Agora eu vou falar uma coisa para você, Muricy. E não é puxando o teu saco não, mas um cara do seu tamanho, um cara da sua história, um cara que já demonstrou N vezes por onde passou, conquistou títulos. Você em 5 anos de São Paulo,
quantos treinadores que não passaram por aí? Os treinadores param para te ouvir, Muricy? Acho que essa é a pergunta do milhão. Eu, por exemplo, se fosse treinador e tivesse um cara na coordenação técnica que conhece o clube, conhece a instituição, conhece a torcida, foi multicampeão por aí, eu pararia para ouvir. Muitos treinadores que passaram, os caras de fato, você consegue sentar com esses caras e bater um papo, pô, aqui poderia fazer uma linha de 3, aqui uma linha de 5, aqui mudar o atacante. Tem essa resenha diária aí, Muricy, com os treinadores, principalmente com o Crespo agora? Não, para ouvir e eu converso muito com eles em relação a isso, cara, quando eles querem conversar, né, eu não posso chegar, né, nem admitir quando eu era treinador, alguém chegar e falar, Muricy, eu acho que você tem que fazer isso, fazer aquilo, nada disso. Mas eu converso com todos, ou seja, principalmente no café da manhã, que a gente se reúne, tá junto no almoço, ou antes do treino, ou depois do treino. Eu converso muito com todos eles, sempre conversei muito, né? E coisa de futebol mesmo, ou seja, coisa Porque todos os treinadores, eu também fui treinador, trabalhei com os melhores também, sempre tem dúvidas, entendeu? Todos eles têm dúvida, porque a gente é meio que terceirizado, porque a gente depende de jogadores, né? Depende de 11 jogadores, né? Que pensam diferente, tudo isso. Então, sempre tem dúvida, né? E eu converso. É claro que eles me procuram porque eu sou um ex-treinador, um treinador que ganhei muitos títulos em todos os lugares, né? E eles me procuram bastante em relação a isso. Me procuram uma coisa normal, ou seja, estou todo dia nos treinamentos com eles, entendeu? Vendo o treinamento, depois do treino conversamos também. Então, faz parte, né, do dia a dia nosso, essa conversa sobre tática, sobre time, sobre jogadores, porque eu estou mais tempo lá que todos os treinadores, né? Então eu conheço os jogadores que nós temos, né? Que às vezes alguns deles não conhecem, ou seja, as características dos jogadores. Como a gente contrata, como eu participo da contratação, eu tenho essa facilidade de conhecer um pouco mais que eles, né? Até eles estar mais tempo lá e aí conhecer a todos, né? Então, mas essa liberdade a gente sempre tem, porque faz parte, né? Dos treinadores que vêm. Eu estou lá para isso também, além de, claro, conversar com jogadores que como você falou, às vezes o jogador está triste, está insatisfeito porque está fora do jogo, e aí entra o meu papel também de conversar, de explicar para eles que ele tem que ter tranquilidade, tem que continuar trabalhando, para mostrar trabalho para o treinador, para voltar para o time. Isso faz parte, não é fácil, é um trabalho difícil. Claro que separando bem as coisas com os jogadores, fazer eles entenderem que eu estou ali mais para isso mesmo, não é para dizer se está certo ou errado. Então é um trabalho difícil, né? É bem difícil, porque eu fui treinador e eu tenho que me pôr no meu lugar. Tem que ter uma certa distância, um certo limite, né, para isso, né? Para que o treinador tenha confiança para conversar comigo. Porque não adianta o treinador conversar comigo, e são coisas importantes, coisas de dentro do clube mesmo, do treinador, e eu chegar e começar a dar um monte de entrevista, começo a falar tudo o que está acontecendo todo dia, só para justificar o que eu estou fazendo lá dentro. Então, como eu estou numa fase que já há muito tempo, né, nunca fui assim, de estar mostrando as coisas, eu tenho que trabalhar, isso é o importante, entendeu? Então as pessoas têm que entender que é assim que funciona, senão não dá certo. Vocês já viram, não sei se vocês já perceberam, mas ex-treinadores tentaram essa posição e muitos não deram certo, bateram e voltaram, porque não é fácil. É um negócio que tem que ter paciência, tem que não querer aparecer, entendeu? Como eu faço e tá dando muito certo. Você falou de personalidade, né, Muricy? Hoje em dia, principalmente, com rede social, com muita vaidade, né? Cada um tem a sua. E a gente sabe que na tua época de jogador, o mundo mudou e a gente tem que acompanhar a evolução do mundo, né, Muricy? E não é fácil você lidar diariamente com essa boleirada. Você deu uma declaração recentemente, acho que foi até no podcast do Bola e do Carioca, o Ticaracati Cast, que você falou assim, só faltava isso, né? O jogador tem que estar mais motivado do que tudo bonitinho, com toda a estrutura, salário em dia, jogando no São Paulo, vestindo essa camisa, mas a gente sabe que existem alguns atrasos, né? Não digo nem atrasos salariais, mas direito de imagem aqui, pagamento de premiação ali, isso já virou um fato público. Então estou deduzindo que o seu trabalho para, entre aspas, motivar essa rapaziada que não está recebendo em dia como deveria, fica triplicado, não, Muricy? A gente tem que entender, né, e os jogadores nossos estão entendendo isso, ou seja, porque existe a dificuldade, todos sabem publicamente, a dificuldade nossa financeira não é fácil, a gente tem muita dificuldade para trazer jogadores, porque a gente tem que entender, porque é uma estratégia do clube, né, e nós temos que entender isso, né, e ser criativos, ou seja, às vezes a gente traz jogador e não dá certo, porque a gente
vai buscar jogador livre, o jogador está muito tempo sem jogar, demora um tempo para entrar em forma, né? Então, não é fácil não trabalhar dessa maneira. No sentido dos jogadores, não tem problema de se atrasar alguma coisa ou não, porque esse time nosso, você vê que não é um super time, mas é um time que enfrenta os times gigantes no que diz respeito a investimento, porque tem uma identidade, entendeu? E nós que estamos lá, a diretoria, no meu caso também, de mostrar isso para os nossos jogadores, né? A camisa, mostrar a história, né? Mostrar o que é o São Paulo para eles, o que sempre foi, que tipo de jogador que nós queremos, que o torcedor gosta de ver, né? Aquele time que se entrega, que briga, que luta o tempo todo, né? E eu tô lá para isso também, de mostrar isso para eles, entendeu? Então o nosso time é disso, é um time brigador, né? E eu tenho uma história lá dentro e converso muito com jogadores em relação a isso, de vez em quando alguma palestra em relação a isso, só isso, né? Então, meu papel também faz parte, né, de mostrar o que é o clube para todo mundo. Né? Estamos em contato exclusivo com o Muricy Ramalho, coordenador técnico do São Paulo Futebol Clube, abrindo o jogo, conversando sobre tudo. Ô Muricy, agora eu queria mudar um pouquinho o foco no nosso bate-papo aqui, porque é o seguinte: você já foi estrangeiro, foi vitorioso na China e entre outros lugares por onde você passou. Nós tivemos um fórum na CBF, que você já cansou de participar várias vezes, principalmente quando era treinador, que a gente também acompanhava de perto. E tivemos declarações, pelo menos na minha avaliação, declarações tristes, vamos ficar só no tristes, tá? Do Emerson Leão e principalmente do Oswaldo de Oliveira. O Ancelotti estava lá, ficou numa saia justa gigantesca, depois uma parte do pessoal da CBF saiu em defesa do Ancelotti, o Alfredo Sampaio, que conversou conosco recentemente também, saiu em defesa, repudiando as declarações do Oswaldo e do Emerson Leão. E eu queria que você fizesse duas análises. A primeira, como é que você, ex-treinador, está analisando cada vez mais a entrada de técnicos estrangeiros no nosso futebol aqui no Brasil? E queria que você desse aí o seu parecer sobre essas declarações também, porque realmente caiu muito mal, né? Obviamente que duas pessoas não podem responder por uma classe inteira, mas ficou chato, não, Muricy? Quer dizer, algumas declarações um tanto quanto preconceituosas, hein, Muricy? Bom, primeiro que eu acho cada um, como você falou, cada um dá a sua opinião, né? Eu também fui estrangeiro um dia, e muitos deles também, do técnico brasileiro, trabalharam fora do país, né? Então é uma coisa natural. O que eu nunca levo com o treinador, quando eu vou ver, por exemplo, né? Eu quando eu voltei para São Paulo, como na época não tinha contato por causa da Covid, lembra? Estava tudo muito fechado, então a gente fazia por videoconferência mesmo. Eu entrevistei 10 treinadores, 10, de todas as nacionalidades possível, né? Para saber o que eles pensavam, como é que eles eram, tudo, né? E do que eu mais gostei, os que eu mais gostei foram o Jardim, né? Que hoje está no Cruzeiro, né? Mas na época era muito caro, a gente não podia trazer, e vários outros. Então eu entrevistei, continuo entrevistando, agora de novo entrevistei. Então, eu não vejo assim como preconceito, não, porque nós temos muito treinador estrangeiro no Brasil hoje, então não tem preconceito, senão a gente não trazia, né? Eu no São Paulo mesmo consegui, eu trabalhei 3 vezes com treinador, uma com o Zubeldia e 2 com o Crespo, né? Então se houver algum tipo de preconceito, a gente não estaria contratando, né, esses treinadores, né? E não vejo assim, eu vejo o treinador, eu não quero saber no que ele nasceu, eu quero saber se ele é bom ou não. E numa conversa, numa videoconferência, eu vou saber se ele é bom ou não, né? Então, eu não vejo assim. E agora, é a opinião das pessoas, ou seja, não é a opinião de todos os treinadores, não, do Brasil, porque existe um intercâmbio, cara. Existe um intercâmbio. Eu posso falar de tudo, assim, existem treinadores estrangeiros bons e outros não. Vieram muitos aqui que bateram e voltaram, né? Vieram e não deixaram nada. E existem também brasileiros que não são bons também, e outros bons também, muito bons. Então a gente não tem que ver a nacionalidade do cara, a gente tem que ver se é bom ou não, né? E a parte, né? A gente hoje, o mundo é aberto, né? Nós temos não só treinadores, o nosso time tem 10 estrangeiros, entendeu? Então não tem mais esse negócio. Lá no CT você fala espanhol, pô. Lá todo mundo fala espanhol, funcionário, a gente também, entendeu? Então não tem essa, não acho que foi legal, né, essa conversa que houve. Eu não pude comparecer porque minha esposa tinha fraturado o ombro, né, e eu estava no hospital, né, para acompanhar, né, então eu não fui nesse congresso que teve, né. Eu acho muito legal esse tipo de congresso. Eu acho legal esse tipo de congresso porque existe muita troca, né? E ainda mais, para mim foi mais uma homenagem, né, para um cara, né, que é campeão de tudo, né, que foi o Ancelotti, que é campeão de tudo.
Então aí não tem que discutir, né? O treinador que é o Ancelotti, né? E outra, né? E a parte, o cara simpático demais, mudou o astral da seleção brasileira, mudou o astral do futebol brasileiro, entendeu? Trata todo mundo bem, tá se esforçando demais para falar português, né? Isso é difícil, não é fácil o cara chegar aqui no Brasil e tentar aprender. Muitos não falam, não conseguem aprender, ficar muito tempo aqui. Então, é uma fala que não foi legal, né? Que todo mundo sentiu isso, só que é uma fala assim, eu acho que cada um. Eu não tenho esse negócio de, você tá errado. Eu não gosto dessas coisas, viu? Cada um opina o que quiser. Eu penso assim, eu penso diferente, né? Não quero saber onde o cara nasceu. Eu quero saber se o cara é bom ou não. E existem bons e outros não, como brasileiros também. Então, essa é a minha opinião sobre isso. E a quantidade de treinadores que nós temos até português aqui, na Série B também, né? Ontem eu vi Atlético, eu sou viciado em futebol, vejo tudo. Ontem eu vi Atlético jogar, né? Com a Ferroviária, e o técnico da Série B é português também. Então não tem nada a ver. Na época, lá para trás, os brasileiros também invadiram a Portugal, muitos técnicos trabalharam lá, entendeu? Então a gente não tem que se pegar por isso, não. A gente tem que saber se ele é bom ou não. Eu acho importante isso que você está falando, Muricy, porque assim, você já foi um estrangeiro, como falamos aqui. E o Emerson Leão e o Oswaldo de Oliveira, entre outros treinadores brasileiros, já foram estrangeiros também em outros países. Então até te faço uma pergunta com o seu know-how, com a sua bagagem e experiência, Muricy. Você, quando, por exemplo, esteve no futebol chinês, que você foi campeão por lá, você passou por algo semelhante, algum tipo de preconceito? Claro que tem as suas dificuldades de culinária, de costumes, de língua principalmente, por você estar no literalmente outro lado do mundo. Você já passou por alguma situação como essa, de preconceito mesmo, ou sempre foi limpinho, hein, Muricy? Nada disso, entendeu? Porque eu acho assim, a gente tem que facilitar, porque uma coisa a gente ouvi falar, eu também acho um pouco exagero de parte da imprensa, é você ter mais paciência, né? E isso é bem claro, ter paciência com os técnicos estrangeiros. Isso é bem claro, mas eu acho que tem que ser feito sim, porque o cara tem que ter tempo para se adaptar e tudo. Eu converso muito com eles, e tem muitos deles que não entendem o nosso calendário, não entendem o tipo de jogo, joga toda hora, né? Não é assim no país deles, né? Então, é muito difícil para eles. Então, a gente tem que ter um pouco mais de paciência mesmo, como vocês têm. Claro que também nós temos que ter paciência, isso eu volto também a falar, porque a gente tem bons treinadores, também temos que ter paciência com o técnico brasileiro, né? Que estão se formando bem, nós estamos numa geração que vai vir forte, a gente parou, a verdade é essa, a gente parou atrás lá no tempo, né? De ganhar muito, a gente deu uma parada, mas depois da Copa do Brasil, que teve no Brasil, muitos, eu também fui para fora estudar um pouco também, e nós temos uma nova geração agora, porque nunca se preocupamos com isso, nem a CBF também se preocupou em fazer um estudo, nem dar uma facilidade para os técnicos se melhorarem, né? E agora tem os cursos, né? E isso faz com que muita gente, eu estou percebendo, porque vários ex-jogadores me procuram para fazer estágio no CT, né? Porque estão estudando, né? E estão tirando a licença. Então, é uma coisa que está acontecendo que é normal, mas nunca tive, não. Trabalhei na China, que é um lugar duríssimo para trabalhar, muito difícil, mas também, começo complicado, muito difícil de trabalhar. E depois, cara, me adaptando, fui melhorando, fui campeão na China também, né? Mas eu acho que isso tem que lugar para todo mundo, cara. Agora, cada um, ou seja, cada um tem que se esforçar para mostrar, né? Mas eu acho sempre muito legal. Esses congressos a gente parou de fazer. Eu participei também, quando eu era treinador. Tinha muito no Rio, quem dava palestra muito era o Parreira, que era um craque nisso, né? E parou de fazer. E agora foi feito esse, né? Que é muito legal fazer e tem que ser feito mesmo, para conversar do futebol brasileiro. Além da homenagem que foi feita, tem que ter conversa do futebol brasileiro, que a gente pode melhorar, onde se pode melhorar, né? Os treinadores. Então, eu acho muito legal essa iniciativa, né, do Sindicato dos Treinadores, mas tem que ter mais. Pô, a gente tá falando sobre treinadores, né, Muricy? Eu acho que realmente tem uma leva muito interessante de técnicos novos aí que estão ganhando cada vez mais espaço do futebol brasileiro, assim como o Brasil virou uma nova porta de entrada para treinadores estrangeiros. Eu acho que tem espaço para todo mundo e eu tô assinado contigo. Dane-se a nacionalidade, o cara tem que ser bom. Se é homem, se é mulher, se é português, se é brasileiro, dane-se, tem que ser competente. E por falar em competência ou incompetência agora no caso, Muricy, estamos aí às vésperas de uma Copa do Mundo.
Há menos de um ano, veja só você que está ouvindo a Rádio Bandeirantes, nosso bate-papo com o Muricy Ramalho, a dificuldade que é você revelar centroavante, revelar camisa 10, revelar laterais. Na tua época, Muricy, a gente conseguia fazer 2, 3, 4 seleções, tranquilamente. Hoje, se você jogasse, Muricy, você jogava com a 10, com a faixa, seria treinador, capitão, faria de tudo. Por que tanta dificuldade do futebol brasileiro em revelar novos jogadores, que sempre foi alguma coisa que era característica do nosso futebol, revelar tantos craques, e hoje a gente com uma dificuldade, a menos de um ano da próxima Copa do Mundo, a gente não consegue montar os 11 iniciais, Muricy. Por que tanta dificuldade em revelar jogadores por aqui? Não, isso é uma conversa legal, você tá pondo essa pergunta, é muito legal. Isso é o que tem que se discutir, né, num congresso como esse, né? Eu acho que teve um tempo, e a gente tem muita dificuldade, por exemplo, de você fazer o número 9, né? Muita dificuldade a gente tem, né? E às vezes de fazer pontas, né? De um 10 ou de um 8, tudo, né? Eu acho que isso é uma dificuldade. Isso se passou de uns 10, 15 anos para cá, porque os técnicos da base, né? Eles têm que entender isso, e de vez em quando eu vou em Cotia para conversar com eles, eles têm que entender que o futebol precisa de jogadores na posição deles, ou seja, que na base, né? É legal ganhar, é muito importante ganhar, porque sempre a gente quer ganhar em tudo, qualquer coisa, a gente quer ganhar. Mas a base é o lugar de formação de jogadores. E aí, na época, de uns 15 anos para trás, o pessoal da base começou a fazer tipo que nem profissional, ou seja, vamos jogar agora com 2 atacantes, agora vamos jogar com 3 volantes, vamos jogar agora com 3 defensores, né? Então, começaram a fazer isso para buscar resultado, e isso não é o correto, isso não é o que nós queremos, né? Então, quando eu vou lá para falar com eles, né, falo, olha, ganhar é importante, mas o trabalho de vocês aqui não vai depender da sua permanência só ganhar, vai depender do que vocês vão formar e entregar para a gente, isso que vai entender. Então, eu quero que vocês façam o jogador na posição, ou seja, porque hoje a gente não tem mais o 10, a gente não tem mais o 9, a gente não tem mais jogadores na posição. Então, agora me parece que está voltando isso, de criar, né, um modelo de jogo que sempre foi, ou seja, na linha de 4, né, um volante só, 2 meias, 2 pontas e um atacante, porque aí você forma os jogadores na posição, né? Então, o São Paulo mesmo tem formado jogadores pelo lado do campo, o Ferreira foi vendido agora há pouco tempo, o Gomes também, o William. Então, eu acho que isso prejudicou um pouco. O pessoal da base esqueceu um pouco de formação e pensou mais na disputa para ganhar campeonatos de base. E isso não é o que é o ideal, entendeu? Então, por exemplo, o Alex passou aqui no São Paulo, eu contratei o Alex, né? Que hoje está no Operário, né, de Ponta Grossa. Vai ser um bom treinador, um treinador que conhece, veio com pensamentos bons. Ele não ganhou o título no São Paulo, mas ele chegou em final tudo, mas não ganhou o título. Mas ele deu 2 jogadores para nós, que é o que mais importa. Ele não ganhou o título. E ele só saiu porque ele quis. Ele foi embora porque ele foi que estava pronto já e saiu, né? E é muito bom treinador. Mas o que ele fez? Ele deu o Beraldo para nós, né? E o Pablo. O Beraldo foi vendido por 120 milhões. O Pablo também muito valorizado, chegou na seleção brasileira. É isso que interessa para nós. Agora, você tem que estar toda hora lembrando eles nesse sentido, porque senão eles caem na coisa de você querer ganhar. E também, às vezes, os dirigentes da base, às vezes, também pensam assim, tem que ganhar, que não sei o quê. E não é assim. E aí pressiona o treinador, entendeu? E aí vou eu lá, para mim, falar, não, aqui não tem esse negócio. Aqui eu sou coordenador também, que ajudo na base. Não tem esse negócio de... Vocês não vão permanecer aqui só porque vocês ganharam. Vão permanecer se vocês formarem jogador. Então, eu acho que aí está o grande segredo. Eles formarem jogador e não ganhar títulos. É um baita de um debate amplo, porque é justamente isso. Você, na época de treinador, Muricy, você falava assim, fui tricampeão brasileiro de forma consecutiva. E aí, no ano seguinte, eu tava reformulando o elenco aqui, mudando algumas peças, já não tava mais ganhando como eu tava ganhando de 3 anos pra cá, porque o seu time virou o time a ser batido no futebol brasileiro, e aí você deu até uma declaração, agora já não vale mais nada, né? Agora já todo mundo esqueceu o que eu fiz recentemente. E é mais ou menos isso, né? É a cultura da caça às bruxas quando não ganha. Então, acho que isso joga uma pressão gigantesca também
também para os treinadores que estão na categoria de base, que se os caras não forem campeões por lá, muitas vezes eles têm os trabalhos interrompidos. Então meio que entra nessa neura, né? Não importa se o trabalho é bom. É como você falou, às vezes é mais importante você revelar pro time profissional 2, 3, 4 moleques para aquela temporada do que você bater campeão. Mas uma pena que uma boa parte da galera não pensa assim como você, né, Muricy? Então, você vê, nós agora nesse pouco tempo agora, a gente revelou o William, que jogava pelo lado, a gente revelou o Ferreira, que jogava pelo lado. Aí ele revelou o Rian de centroavante. Por quê? Porque os times deles estavam jogando assim. Tava jogando o Ferreira aberto do lado, o William do outro e Rian enfiado. Entendeu? Então, começa a se fazer jogador na posição, que é o que interessa pra gente, entendeu? E porque é formação, né? Mas isso também é culpa dos dirigentes, às vezes, da base, que exige do cara de ganhar. Porque o dirigente também quer subir também, entendeu? Às vezes. E aí entra um cara como eu, que eu não tô para agradar ninguém, eu tô para fazer meu trabalho, né? E meu trabalho também faz parte de trazer jogadores da base, né? Então é muito isso, e a gente esqueceu um pouco disso. A gente está falando muito em tática na base, mas em pouco futebol, em pouco respeitar, por exemplo, o jogador, né? Eu tiro como exemplo, por exemplo, o Denilson, que foi meu jogador de base desde os 12 anos, né? O Denilson estreou no time de São Paulo com 16 anos, estreou num jogo contra o Grêmio lá no Sul. E o lateral do Grêmio na época, porque o nosso time era um time de garoto, que a gente era jogando a Comebol, era um time de garoto, e enfrentamos o Grêmio titular, né? E o Denilson foi a estreia dele com 16 anos. E o cara que ia marcar ele era simplesmente o Arce, da seleção Paraguai e tudo. E na hora da preleção, eu falei, Denilson, me fala uma coisa, o que você sabe fazer? Falei com ele, com um moleque de 16 anos. Ele falou, professor, eu sei driblar. Falei, então você vai driblar, cara. Você vai driblar o Arce. O Arce está procurando ele até hoje, está procurando ele. Tanto que ele driblou o Arce. Por quê? Porque você tem que respeitar um pouco as características do jogador, sabe? A tática ela é importante, mas até uma certa já no final da carreira, no final da aproximação com o profissional, sabe? Na base, eles têm que fazer isso, incentivar o talento, entendeu? Porque senão fica aquela coisa, só cara forte, só cara grande, não tem mais driblador, e não tem mesmo. É poucos que você vê, né? E na base do São Paulo agora se começou a formar de novo, jogadores de beirada, jogadores de número 10, vendemos o Alves agora para a Rússia, o William para Portugal, Ferreira agora acho que para a Ucrânia, e tudo jogadores da posição, que é isso que o mercado está procurando, porque agora se voltou a jogar na Europa também, com pontas, e com centroavante de origem, entendeu? Então, essa não é a minha briga, mas é a maneira de fazer os treinadores pensar da nossa base, de fazer jogadores da posição. E que a parte tática desses treinadores da base, que também é claro que um dia eles querem ser treinador profissional, quando eles chegarem profissionalmente, aí eles vão ver lá, eles vão estudar o elenco que tem e vão escolher o melhor momento, o melhor sistema de jogo, 3 zagueiros, 3 volantes, 8 atacantes, sei lá, mas na base não, a base é de formação, né? Esse é um debate muito amplo, Muricy. Até vou conectar uma outra situação em cima disso aqui para ver se a gente consegue fazer uma conexão correta. Vamos lá. Você acabou de falar sobre categoria de base, que mais vezes é importante você revelar 2, 3 caras por time profissional do que você bater campeão num sub-20, no Campeonato Brasileiro e assim vai. Só que a gente também acaba passando por uma situação tanto quanto complicada aqui no futebol nacional, que é ter aberto o leque para muitos jogadores estrangeiros. De novo, tenho nada contra, mas acho que você permitir 9 estrangeiros por elenco é muita coisa. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente prefere não analisar a nossa categoria de base para contratar jogadores que estão em outros centros. Futebol argentino, paraguaio, venezuelano e assim vai. Você não acha que o fato do futebol brasileiro ter aberto muitas vagas para 9 estrangeiros em cada elenco faz com que no futebol brasileiro muitos clubes eles não recorram à base e sim aos jogadores já profissionais estrangeiros, Muricy? Não bate de frente uma coisa com a outra? Isso é de cada clube, né? Isso é mais de cada clube, né? Então, o São Paulo, por exemplo, o São Paulo tem que olhar para o nosso quintal mesmo, porque a base é a que nos sustenta, a base é que traz bons jogadores e depois que vende, faz a roda girar, entendeu? Então, a gente dá muita atenção, o investimento altíssimo que nós temos na base, muito alto, né? Por isso que a gente conversa muito com nossos treinadores para
para ter esse pensamento, que lá é para isso mesmo, né? Agora, o grande problema de trazer jogadores estrangeiros é que é a parte econômica, né, João? Porque a gente tem dificuldade, a gente vai aqui do lado, na Argentina, Paraguai, Uruguai, a gente encontra bons jogadores e com preço, né, aqui, porque a gente tem condições de trazer, entendeu? Mas eu acho que nós não temos saída, nós, no São Paulo. Nossa saída é a base. Claro que existem safras, né? A base é que nem vinho, assim, existe uma safra que você começa a olhar, por exemplo, essa safra nossa agora, de sub-15 a sub-17 é muito forte, né? A que nós estamos fazendo agora. Daqui a 2 anos, com certeza, vai sair jogadores e bons jogadores, diferentes que vai sair nessa safra que nós temos já, sub-15 e 17. A sub-20 a gente já absorveu bastante coisa, nós tivemos muita gente do sub-20 já, inclusive já foram vendidos, né? Eu falei desses 3 aí, né? Era da Copa São Paulo também, entendeu? Porque a gente não tem condições, o clube tem que vender, às vezes ele fala, para vender por preço barato, mas às vezes não tem como esperar, né? Então isso é uma coisa econômica que já não é minha parte, né? Então, eu acho isso, sabe? Eu acho que nós temos que sempre pensar dessa maneira, cuidar realmente nesse pensamento, a gente não pode sair e a gente não sai mesmo, porque essa é uma estratégia do São Paulo, né? E nós estamos felizes lá, contentes com o trabalho de Cotia sempre, né? E volto a repetir, pode me cobrar daqui a 2 anos, essa safra do sub-15 e 17 vai dar muito bons jogadores diferentes e na posição, o ponta a ponta, o número 9-9, entendeu? Meias, nós temos meias hoje no sub-15 e sub-17, nós temos jogadores da base na seleção do sub-15 e no sub-17, então aí é que vai dar jogadores para nós. E fora a questão também, né, Muricy? Vou dar um exemplo aqui. O São Paulo recentemente revelou alguns jogadores interessantes da temporada passada para essa. E eu acho que o mais emblemático, vamos lá, pegar o Rian Francisco. Moleque na Copa São Paulo, personalidade, gol de cavadinha em pênalti no mesmo jogo, chamou a atenção. Aí ele tem uma certa demora para fazer a transição da base para o profissional, e na época era até o Zubeldia o treinador. E aí muito se debatia que o Rian Francisco não jogava com o Zubeldia. Assim, muitas vezes entrava numa fogueira danada, e nas poucas oportunidades que ele teve para mostrar futebol, ele demonstrou alguma coisa, alguma diferença em relação aos demais. Como é que funciona o seu trabalho no dia a dia, até para conseguir alimentar e tranquilizar essa molecada que muitas vezes não está preparada, mas está no profissional, a torcida está cobrando, a imprensa está cobrando, o treinador mesmo assim, diante da pressão, não coloca o moleque para jogar e infelizmente agora uma fatalidade, o moleque se machuca e só volta no que vem, Muricy. Tem toda semana, tem porque nós temos muitos jogadores da base lá, né? E jovens da base, né? Porque às vezes a gente até passa na frente o trabalho, assim, de que tem que amadurecer antes e tudo aquelas coisas, porque o clube precisa, né? Eu converso muito com os jogadores, explicando para eles que eles têm que ter calma, que às vezes o treinador não põe ele porque é um jogo difícil e não quer queimar os jogadores, né? Porque você tem que ter o cuidado do treinador, e isso é também a minha função de conversar com o treinador, de explicar, né? Que você, por exemplo, você tem que pôr, às vezes, um jovem que está ali pedindo passagem, mas num momento bom do time, entendeu? E no momento que tem 10 jogadores ou 9 jogadores profissionais com experiência, você põe 2 garotos, entendeu? Junto com esse time que tem experiência e que está no bom momento, entendeu? Porque o problema é sempre trazer o jogador e pôr só quando o time precisa, né? E aí é complicado, porque vai pôr ele numa roubada, às vezes, entendeu? Então, isso também faz parte do meu trabalho, de conversar com o atleta e de conversar com o treinador a importância, né, da base, né? Esse ano que a gente ganhou a Copa do Brasil, muitos iam, porque o Zubeldia tinha escolhido, e claro, viu a qualidade neles, né? Mas muitos iam pra gente, pra pré-temporada, pra Orlando, mas também era mais assim para compor, sabe, o elenco do profissional, e mais para começar a ver, né? Não para jogar, né? Então nós conversamos com o treinador, falou, olha, é muito importante a Copa São Paulo. Só que às vezes eles não entendem, porque como é que pode uma competição assim de juvenis, né? Você está dando tanta importância e não poder levar um menino assim, né? Para uma viagem, né?
Não para jogar, não é, porque não é jogar, né? Mas é para fazer parte, né? E aí, aí que entra o trabalho da gente, e aí que o treinador começa a conhecer e ver a força do que é a base, ver a força do que é a Copa São Paulo. E foi o que aconteceu, ou seja, os garotos ficaram aqui, todos jogaram a Copa São Paulo, todos se valorizaram, já foram alguns vendidos já, porque não tem como segurar, e outros também que já estão aqui no profissional com a gente. Então esse é o trabalho nosso constante lá, volto a repetir, por você ver, o que nós estamos aqui conversando já há algum tempo, o que nós já falamos aqui de base, né? O que nós falamos aqui de o que é bom, o que é ruim, porque por isso que eu acredito muito no debate, né? De congresso, essas coisas, e também de conversa com os treinadores, principalmente os treinadores da base, que em vez de quando eu vou conversar com eles lá, ou alguns deles quando o time vem treinar aqui na base, que vem toda hora aqui, toda semana vem o time da base, converso com os treinadores, né? Então, eu acho que é isso, é um trabalho que você tem que se dedicar, você tem que gostar, né? Eu saí da base também, saí como jogador, depois saí como treinador, então eu sei da importância que é e estratégico para o São Paulo a base. Ô Muricy, pra gente fechar agora sim, porque de novo, se deixar a gente ficar 3 horas falando contigo aqui, que o papo é bom pra caramba. Porque é uma conversa muito interessante e que você não vê ninguém falando disso, entendeu? Essa conversa que nós estamos tendo aqui, porque eu gosto de ver as pessoas falarem, que eu acho que é assim que a gente aprende, assim que a gente está atual, né? A gente não vê esse tipo de debate, entendeu? Debate sim, no bom sentido, né? A gente não vê conversa sobre isso, entendeu? Então a gente reúne às vezes só por reunir. A gente tem que conversar de futebol, entendeu? E eu não gosto muito de ir nesses lugares assim, porque não tem proveito nenhum. Fala de outras coisas, fala de rede social, fala não sei o quê. Eu quero falar de futebol, por isso que a gente, quando se encontra assim, para fazer um tema como nós estamos fazendo aqui, a gente fica a tarde toda, se você quiser, porque é assim. Porque tem muito assunto, né, cara? Tem muito assunto e é um assunto legal, mas só que é um assunto que ninguém faz, cara. Ninguém conversa, entendeu? Você conversa lá, o seu time tá muito mal no Brasileirão, que não sei o quê. Tudo sempre a mesma coisa, todo dia, né? Perdeu, tem que mandar o técnico embora. Mas nunca se fala do que é real o futebol brasileiro, nunca se para discutir. Eu acho que deve fazer de novo os congressos que tinham antigamente, né? Para trazer os treinadores, para trazer treinadores de fora e conversar, para trazer soluções para o futebol brasileiro, que é só conversando, né? E claro, trazendo pessoas que conhecem, você vai melhorar o futebol brasileiro, né? Eu tô alinhado com esse discurso, Muricy. A gente, muitas vezes, aí eu vou me colocar na minha culpa aqui, porque a gente aqui tá sujeito a falhas, talvez eu esteja errando agora, a gente comete erro todos os dias e cabe a gente procurar evoluir, desenvolver com a sequência do mundo, ainda mais quando se trata de futebol, que é um mundo muito dinâmico. Mas muitas vezes eu percebo, Muricy, que é mais legal, dá mais clique, viraliza, você meter o pau no time, falar que o treinador é burro, que nada funciona, do que sentar a bunda na cadeira, que nem a gente tá fazendo aqui, e trocar uma ideia sobre futebol e entender onde nós estamos falhando, não, Muricy? Então, porque é o seguinte, o grande problema é esse, que como existem programas direto no dia todo de futebol, né? Mas é claro que uma conversa dessa que nós estamos tendo agora, né? Às vezes, o cara parar para ouvir a gente é difícil, porque é aquela novidade, né? O técnico tá mal, o time tá horrível, não sei o quê, e financeiramente, só se discute isso, né? Porque às vezes é muita coisa negativa, né? Mas uma coisa que eu acho que é fundamental, que eu acho que que às vezes tem algum programa, já que a gente faz tanta questão de falar da base, só que a gente fala da base para criticar a base, nunca para melhorar a base ou para cobrar, né? Porque o correto também é cobrar também. Mas só que é difícil um programa como nós estamos fazendo aqui agora, né? Eu acho que é interessante, mas não sei se dá audiência, porque as pessoas vivem da audiência, né? Mas é muito interessante. Por isso que eu acho que é uma ideia que nós temos que, uma hora como nós estamos conversando aqui agora, de propor isso às pessoas que estão no futebol, né, de parar um pouco, né, e abrir congresso. E nesse congresso quem tá treinadores, tá ex-treinadores, tá gente da imprensa, tá gente dirigente, tá gente da CBF, tudo para discutir o que é o futebol brasileiro. E pode ter certeza que vai sair um monte de coisa boa. Mas não se faz, porque as pessoas fazem a crítica, mas não quer parar, não quer ter tempo para discutir ou para ajudar, entendeu? Nem é cada um ver seu lado financeiro. Não, é para ajudar, para melhorar o futebol brasileiro. Ninguém tem tempo para isso, entendeu? Então vem a crítica
E por isso que nós estamos aqui mais de meia hora conversando uma coisa que é importante demais, mas que se conversa muito pouco. Eu assino embaixo, Muricy. Assino embaixo. E já que a gente está falando de crítica o tempo inteiro, eu queria que você fizesse uma análise, não pra gente criticar, porque criticar por criticar, a gente já faz isso aqui todos os dias, e vocês também como dirigentes da comissão técnica, treinadores, jogadores, vocês já fazem também pra caramba, que é falar sobre arbitragem do futebol brasileiro. Talvez a gente esteja passando a cada ano que passa pelo pior momento da arbitragem do país. Então, antes da gente criticar, Muricy, com a sua bagagem, com a sua experiência, já que a gente está aqui tentando colocar soluções, se você pudesse sentar agora com o presidente da CBF e pudesse dar uma sugestão para pelo menos iniciar uma mudança na arbitragem, qual seria, Muricy? Eu acho assim, eu estou ouvindo muito a pessoa falar, em profissionalização. Será que é só para ser profissional que vai adiantar isso, entendeu? Porque eu não sei se eles não são profissionais, não. Porque eles treinam todo dia, eles têm aulas, têm todas essas coisas. Eu não sei se é só isso, né? Eu acho que deveria ser discutido critérios de arbitragem. Porque acontece que não existe. Porque sem critério, o jogador, às vezes, não sabe o que vai acontecer. Entendeu? Tem que ter um critério de arbitragem, entendeu? E aí, quem tem que fazer isso é quem conhece de arbitragem, que são os juízes, que são os ex-árbitros, tem um monte de gente aí. Empresa também. É outra coisa também, que é o tal de congresso também de arbitragem. Tem que se fazer também. Mas aqui não esteja só gente da arbitragem. É imprensa, é treinadores, é ex-treinadores, entendeu? Porque senão fica uma coisa, tem que profissionalizar. Mas profissionalizar quando eles se encontram lá na granja. Você vê toda hora, eles vão na granja, ficam lá 15 dias, 20 dias. Ficam lá e daqui a pouco volta e fica tudo a mesma coisa. Nunca melhoram, pô. Então, não sei se esse congresso, essas coisas, esse treinamento que eles fazem, essa profissionalização, se esse é o caminho. Eu acho que tem que se discutir, né, os critérios para os jogadores saber realmente o que eles podem fazer ou não, entendeu? Eu acho que é por aí, que discutir critério, e aí eu acho que vai melhorar a situação, porque cada jogo é uma discussão diferente, porque cada jogo é um critério diferente, entendeu? E aí tá feia a coisa, cara, tá feia, né? E não se prejudica um time só, um dia é o meu, um dia é o seu, um dia é do outro. Então eu acho isso, eu acho que é critério. Você falou do critério, é isso aí que mais me enche o saco. Eu já falei, não suporto falar de arbitragem aqui porque cada árbitro apita com o seu livro de regras, não é um livro para todo mundo. Cada um apita do jeito que quer. Não tem critério na arbitragem, Muricy. É o critério, é o que eu falo, é o critério. Por isso que eles têm que se reunir, não para treinar lá, ficar correndo na beira do campo, essas coisas todas, né? E nem acho que há aula de arbitragem, porque eles estudam muito para isso. Mas é o critério, discutir entre eles, achavam, tem esse tipo de critério. Para se expulsar um jogador é desse jeito. Porque, igual você falou, né? O Prata deu aquela entrada dura por cima e não foi expulso. Aí o outro deu e não aconteceu nada. Então, isso é falta de critério que eu acho que tem que ser discutido. Agora, para fechar, Muricy, deixa eu te fazer uma pergunta. Na tua época de treinador, não tinha esse negócio de cartão amarelo, cartão vermelho e tal. Vocês tomavam lá uma carcada do árbitro, às vezes ele expulsava, às vezes mandava vocês de volta pro banco, etc e tal. Hoje, se Muricy Ramalho ainda fosse treinador, quantos cartões amarelos e vermelhos você acha que você ia tomar por jogo, hein, Muricy? Eu vou te falar, as pessoas achavam, já me perguntaram isso, porque meu jeito, eu era muito inquieto, mas eu era muito inquieto na beira do campo, era com meus jogadores, entendeu? Uhum. Porque eu fui muito pouco expulso, nem lembro muito a quantidade, muito pouco expulso na minha carreira. Por quê? Porque eu não reclamava com os árbitros, ao contrário. Tem os árbitros que me dá até aquele negócio que eles vão tirar lá, quem vai pra cima, lá a moedinha, que hoje é mais a FIFA. Eu ganhei agora recentemente, já quando eu fui agradecer, que eu encontro de vez em quando com eles no vestiário, me agradeceu me dando esse reconhecimento, me dando esse que eles fazem lá antes do jogo lá. Porque, ao contrário, quando acabar o jogo ainda, quando eles expulsavam um jogador meu, eu ia querer saber lá do juiz, e não sou bonzinho não, mas que era meu jeito, porque eu acho que não adianta, do jeito que ele apita lá, não adianta que ele não vai mudar, dá um pênalti e não vai mudar. E perguntar por que ele expulsou meu jogador, e ele falava e eu ia cobrar do meu jogador. Então, parecia com o meu jeito, porque eu sou muito inquieto na beira, era muito inquieto na beira, mas não era com arbitragem. E eu não sei, viu? Parece que no meu tempo a arbitragem era melhor, eu acho. Eu também acho, Muricy. Agora, só pra gente fechar, eu morro de saudade de ver você na área técnica. Fala pra gente que antes da gente morrer, a gente vai ver o Muricy Ramalho de novo como treinador, pelo menos uma vezinha, vai, Muricy? Eu já voltei no Master, né? Inclusive ganhei o torneio aqui no Morumbi, que eu falei pros jogadores na palestra, falaram, não quero saber se isso aqui é quadrangular. Virou até meme. Nós temos que ganhar essa porcaria aqui de qualquer jeito, entendeu? Nós temos que ganhar.
É o Bayern que tá aí, não tem mais o time aí, Barcelona. Pra mim não me interessa, nós temos que ganhar e ganhamos, entendeu? Então, mas não, eu de vez em quando me convidam, eu sei que de vez em quando me convidam, depois que as pessoas acham que eu tenho condições. Agora eu tô melhor, eu acho que eu tô melhor porque eu tô trabalhando com vários treinadores que pensam diferente, a gente vai aprendendo no dia a dia, coisas que a gente não sabia, e a gente continua aprendendo, porque a vida é assim, você não pode parar, né? Você tem que aprender, né? Mas não, eu tô tranquilo no que eu faço, né? E tô fazendo bem no que eu faço. Eu tô sendo de São Paulo, pode ficar tranquilo, porque eu tô trabalhando muito bem lá, né? Pode ficar tranquilo em relação, porque senão eu ficaria no que eu estava, na Sport TV, na Globo, ganhando bem, não perdendo o jogo, né? Pode errar, ninguém cobra você, tá tudo certo, entendeu? Lá no ar-condicionado, como se fala. Também fui no ar-condicionado 4 anos, entendeu? E gostei pra caramba. E adorei. Fiz muita amizade, conheci muita gente boa, os caras que conhecem do futebol. Até é importante a minha passagem, porque eu aprendi o que realmente os caras fazem, né? Faziam lá, e eu aprendi isso de perto. Fui na Copa do Mundo, fui em eliminatórias, aprendi bastante, né? Então, só saí de lá, porque estava numa condição muito boa, né? Que eles dão pra gente lá. E só saí porque o convite era do São Paulo, é minha casa, claro, do meu jeito, é aquela coisa, falar, é mais ou menos do meu jeito, é isso, aquilo, e aceitar, e tá dando muito certo, né? Volto a repetir, é um trabalho que não aparece, mas ele é muito bem feito. Sem dúvida, Muricy, que honra. Olha, a gente ficou mais de 40 minutos batendo papo aqui. Se deixasse, ficaríamos mais 2, 3 horas, que o papo contigo é sempre muito bom. Você é uma bandeira do futebol desse país. Eu só desejo sucesso dentro e principalmente fora de campo, que eu conheço sua família, gente maravilhosa, da melhor qualidade, assim como você. Viva Muricy Ramalho, viva o futebol brasileiro. Um abraço, Muricy, obrigado. Eu agradeço. Quando é assunto assim, que nós estamos falando aqui, que é importante pro futebol, estou à disposição. Valeu? Um abraço aí. A tricolor. Ei, Muricy.